Brasil tem mais de 1,5 milhão de imigrantes. Destes, cerca de 67% estão fora do mercado de trabalho. Os dados são de um levantamento da ONG Visão Brasil. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os direitos dos imigrantes que desejam viver e trabalhar no país. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. O artigo 5º da Carta Magna diz que todos são iguais por lei, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E para falar sobre o direito dos imigrantes, eu recebo as advogadas Nathalie Rohol e Hanna Gomes, especialistas em direito internacional. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. E antes da gente começar a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre o assunto. Gente que chega, gente que sai. Pessoas que deixam um país ou trocam de estado na esperança de uma vida digna. Para isso, às vezes, é preciso recomeçar do zero. Os movimentos migratórios geralmente são motivados por guerras e crises econômica, política e cultural. O repórter Justiça conversou pela internet com o coordenador estatístico do Observatório de Migrações Internacionais da Universidade de Brasília. Ele comenta sobre um estudo que traz dados de imigração e refúgio no país, referentes à última década. A gente vê que até a primeira metade da década passada, o momento econômico que o país vivia, tá? E essas diferenças da inserção econômica do país em relação aos vizinhos da América do Sul, aos países africanos e asiáticos, mostravam um Brasil favorável para esses migrantes, né? Para vir aqui do ponto de vista econômico. Uma crise sem precedentes. População abaixo da linha da pobreza. Famílias desesperadas só encontram uma saída: deixar o país. Roraima passou a ser a porta de entrada de refugiados venezuelanos. Abrigos foram criados e a chegada de homens, mulheres e crianças do país vizinho impactou todo o sistema. Doutora Hanna, quem é considerado imigrante? Bom, imigrante é toda pessoa que, de livre e espontânea vontade, saiu do seu território, da sua nação de origem e decidiu residir, morar, trabalhar, viver em uma outra nação, em um outro país. A gente tem sempre uma confusão entre refugiados e imigrantes. E lá no direito internacional, a gente sempre aprende uma frase que é uma máxima. Todo refugiado é um imigrante, porque de fato ele saiu do seu local de origem. Mas nem todo imigrante é um refugiado, sendo que o refugiado seria aquela pessoa que saiu do seu país de origem por uma questão de guerra ou perseguição, tendo ali um regime político que não atende às suas necessidades básicas enquanto cidadão, enquanto pessoa humana. Doutora Nathalie, qual é a realidade dos imigrantes que vivem hoje no Brasil? Qual o contexto que nós temos aqui no Brasil hoje? Existem cifras gigantescas de imigrantes, de refugiados que vêm ao Brasil e nós temos uma série de desafios que temos que observar com as devidas políticas públicas. Por exemplo, o imigrante, por uma questão constitucional, o estrangeiro, por uma questão constitucional, ele guarda os mesmos direitos que o nacional. Claro, ressalvadas todas as restrições que estão previstas na própria Constituição. Então, o estrangeiro, ele adoece aqui em território nacional, ele não vai ser atendido? Vai ser atendido como um brasileiro, né? Então, qual é o atual contexto? É tenso. Por quê? Porque os nossos tribunais, as nossas cortes, elas têm que se debruçar diariamente, muitas vezes, com casos muito específicos para poder fazer a devida análise constitucional e infraconstitucional para verificar uma aplicação que, de fato, garanta o que diz a Constituição. Pois é, mas na última década, doutora Hanna, aumentou a entrada de imigrantes no país, tornando o cenário ainda mais confuso? Sim, certamente. Nós tivemos aí a deflagração de várias guerras, né? A gente tem também as guerras civis, as guerras internas, que acontecem no Oriente Médio, também na África e também em alguns pontos estratégicos da América Latina e América Central. Então, a gente percebe que as crises humanitárias, elas aumentaram. Bem assim, a crise climática, o que
levou muitas pessoas a decidirem, a tomarem a decisão de saírem e imigrarem. E o Brasil, como a doutora Nathalie bem trouxe, é um país que atrai, né, a população mundial, porque nós somos um dos poucos países que temos um sistema único de saúde, por exemplo. Nós somos um dos poucos países que reconhecem na sua Constituição o direito de igualdade entre o brasileiro nato, o naturalizado e o estrangeiro. Então a gente tem dentro da nossa Constituição garantido a qualquer cidadão do mundo o direito à saúde, o direito à educação, lazer, vestimenta, dignidade. Bom, e nós recebemos uma pergunta de telespectador sobre esse tema. Vamos conferir. Qual o primeiro passo para um imigrante que deseja regularizar a sua situação no Brasil? Doutora Hanna, primeiro, qual que é a lei que regulamenta a situação de imigrantes no país? Bom, nós temos a lei da imigração, que é a lei do imigrante, né, que ela traz aí um conjunto de requisitos, um conjunto de definições para trazer quem é essa pessoa imigrante e o que ela deve fazer para ter a sua regulamentação, a sua estada no Brasil, no território brasileiro, regulamentada. O primeiro passo que esse cidadão deve fazer é buscar as autoridades por meio de um advogado particular, da Defensoria Pública ou mesmo por meio do Ministério Público, buscar a regularização da sua documentação. Agora, doutora Nathalie, a gente falou aqui que a nossa Constituição determina que todos são iguais, inclusive os estrangeiros residentes aqui no país. Mas existem direitos que são além do que os brasileiros têm para poder garantir uma vida para os estrangeiros que escolhem ficar aqui no Brasil? Nós temos a necessidade de que todas as espécies de benefício que sejam dadas ao brasileiro também sejam dadas aos estrangeiros. Houve uma decisão muito interessante em 2014 que tornou possível que os estrangeiros, eles de fato possam se inscrever no CadÚnico. E todas as repercussões que vieram a partir disso. Veio uma pergunta muito comum. O estrangeiro pode se aposentar? Bem, se o estrangeiro tiver devidamente regulamentado, tem o seu CPF, tem a sua carteira de trabalho, está trabalhando, cumpriu os requisitos como se brasileiro fosse, por que não? Não faz o menor sentido você criar uma restrição injustificada que não está prevista constitucionalmente. Então, tem direito à saúde? Sim. No caso do BPC, o benefício de prestação continuada, foi e é uma discussão enorme junto à Justiça do Trabalho, é uma discussão enorme junto à Justiça Previdenciária. Tem direito? Tem direito. Falamos aqui de trabalho e aposentadoria, doutora Hanna. O que o estrangeiro precisa fazer para poder ter o visto de trabalho aqui no Brasil? Bom, ele precisa do visto de trabalho para ter a situação de trabalho regulamentada. Infelizmente, esse é um requisito que atrapalha a empregabilidade desse estrangeiro. Primeiramente, esse estrangeiro precisa ter os seus documentos para que então ele possa ter o registro, o cadastro de estrangeiro aqui no país e então ele possa ter a carteira de trabalho. Esse é o grande empecilho desses 1,5 milhão de imigrantes em entrar no mercado formal de trabalho. Veja, dos 1,5 milhão de pessoas que nós, das 1,5 milhão de pessoas que nós temos cadastradas, né, identificadas como imigrantes no Brasil, nós temos apenas 180 mil imigrantes dentro do mercado formal de trabalho, ou seja, com carteira assinada. Sendo esse um obstáculo, para ter a sua carteira de trabalho e então conseguir demonstrar e preencher os requisitos para uma eventual aposentadoria, ele precisa da entrada no visto e o visto requer toda essa documentação. Então, quando ele não tem essa documentação, ele precisa buscar inicialmente o reconhecimento da sua identidade, do seu cadastro quanto nacional lá na sua origem, fazendo o seu CPF aqui no Brasil e o seu cadastro como imigrante aqui no Brasil. A partir dessa regulamentação, ele vai poder registrar-se como estrangeiro no Brasil e então solicitar o visto de trabalho. Um documento que é também muito exigido é a carta de emprego. Ele precisa ter uma empregabilidade garantida. Mas como ter essa carta de emprego se inicialmente é preciso que ele tenha seus documentos cadastrados e uma formalidade já como imigrante, como estrangeiro? E a gente sabe que o visto precisa ser renovado, né, doutora Nathalie? O que acontece se a pessoa continuar trabalhando ali sem renovar o visto?
Bem, há repercussões para ambas partes. No caso de uma empresa que é instada ou ciente de que o visto de trabalho está para vencer e nada faz e mantém o trabalhador nessa condição, não tomando as cautelas necessárias para a renovação desse visto, ela pode ser multada e essa multa ela pode ser de até 30 vezes o valor relativo ao maior ordenado que aquela empresa tem nos seus quadros. Então, não é barato, né? Não é barato. Ou seja, repercute no bolso. E não é somente isso. Com relação ao estrangeiro, então vamos pensar, o visto venceu. Bem, vá até a delegacia da Polícia Federal, delegacia de imigração mais próxima. Existem inúmeros meios de garantir que essa situação seja devidamente regularizada. Aí, por exemplo, muitas pessoas ficam com receio. Não, mas o meu visto venceu, eu vou ser deportado. Isso não existe. A realidade não é essa aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele dá todas as ferramentas, tem inúmeras situações para justamente garantir essa regularização do estrangeiro. Então, voltando, imaginemos mais que no caso em concreto houve o vencimento do visto de trabalho. A pessoa, por falta de cautela sua ou da empresa, permaneceu com visto vencido e ficou além do prazo máximo, além dos 2 anos. Bem, o que pode acontecer? Ela vai ser autuada pela autoridade migratória, seja na delegacia ou seja numa tentativa de viajar ou seja via rodoviária, aeroviária ou por todos os meios possíveis, ela pode ser autuada. Dessa autuação, ela tem um prazo de 10 dias para recorrer e nesse mesmo prazo, ela tem que pagar uma multa que é atribuída por dia multa, né? A multa máxima para um estrangeiro que permanece em território nacional além do prazo é de R$10 mil. Então, existem meios de regularizar. Melhor evitar problemas, né? Exatamente. Nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa e vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os direitos dos imigrantes que desejam viver e trabalhar no Brasil. E eu continuo conversando sobre esse tema com as advogadas Hanna Gomes e Nathalie Rohol, especialistas em direito internacional. E em 2021, o STF decidiu que estrangeiros que não comprovem condição de hipossuficiência não precisam pagar as taxas para regularizar sua situação no Brasil. Doutora Hanna, qual a importância dessa decisão? Bom, a gente tem uma série de taxas e emolumentos, né, que são custas administrativas e processuais que deverão ser pagas para a retirada do visto, para a regularização da sua certidão de registro nacional de imigrante. Então, a gente tem esses custos e não é toda pessoa que tem esse valor, qualquer valor. Por mais simplório ou singelo que esse valor possa parecer para algumas pessoas, a gente percebe que, por exemplo, uma situação de imigrante em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, ela já é visível para nós no nosso dia a dia, em qualquer lugar do país. Então, esse valor de R$204 não é toda pessoa que tem. Assim, a Corte já decidiu no plenário do Supremo Tribunal Federal que, reconhecidamente hipossuficiente, ou seja, pobre juridicamente, aquela pessoa que de fato comprovou que não tem as condições para pagar, para custear esse acesso ao direito, essas custas que são exigidas para essa documentação, ela não vai ter esse direito negado, obstaculizado pela justiça, pela administração pública, porque não tem dinheiro para pagar a taxa. E falando em visto, doutora Nathalie, a gente falou que no primeiro bloco são vários tipos, né? Qual a diferença entre esses tipos de visto? Existe uma enormidade de vistos. Vamos lá. O visto permanente. O que é o visto permanente? É o visto daquele que tem a autorização por parte do Estado de permanecer em território nacional sem prazo algum para ter que renovar ou sair.
Quais são esses casos? São os casos de empresários, são os casos de aposentados, são o caso de estrangeiros que se casam com brasileiros. Bem, eles têm o visto permanente. Visto temporário. O visto temporário, ele tem uma duração de 90 dias até 1 ano. Para que e por que alguém pede ou tem concedido um visto temporário? Uma atividade específica de saber notório ou requisitado por empresas ou pelo próprio Estado brasileiro? Enfim, 90 dias a 1 ano. Isso pode ser prorrogado. Um outro visto possível, visto de turista, 90 dias, pode ser prorrogado por mais 90 dias. Existe também o visto de trânsito, ou seja, a pessoa, para ir em um outro país, precisa passar pelo território brasileiro. O ânimos não é de ficar no Brasil, mas ela precisa passar pelo Brasil para poder ir ao seu local de destino. Esse visto tem uma duração de, no máximo, 10 dias e é improrrogável. Bem, nós temos ainda a possibilidade de não termos visto algum. Que caso é esse? No caso dos acordos comerciais que anistiam a necessidade de vistos, né, por uma questão de reciprocidade. Onde que vai ter esses mecanismos? Aonde é que eu tenho essa possibilidade de enxergar? Tratados internacionais, acordos internacionais. Por uma questão de reciprocidade. Voltando ao que nós falamos no outro bloco. A pessoa podia ficar até 1 ano e permaneceu além do tempo. Bem, quando ela tiver que sair do território nacional, ela vai ser autuada pela Polícia Migratória. E nesse caso, aí é todo o procedimento de ter que pagar guia ou recorrer e afins. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Quais são as implicações legais para o imigrante que trabalha sem documentação regular no Brasil? Doutora Nathalie, a gente já falou aqui da questão de não renovar o visto, mas e aquele que não tem documentação regular nenhuma e está trabalhando, o que pode acontecer? Ele vai ser chamado a regularizar? Bem, se a situação for verificada uma denúncia anônima ou uma fiscalização, ele vai ser chamado a regularizar. E aí ele tem um prazo para poder fazer essa regularização. Quando ele é autuado, são 60 dias para pagar a GRU, né? E são 10 dias para poder recorrer. Agora, independente de qualquer coisa, ainda que ele esteja indocumentado, isso não significa que ele não tenha direitos. Então, por exemplo, nós temos uma série de julgados que são recentes, que tratam inclusive da possibilidade de reconhecimento da relação de trabalho e, por óbvio, das verbas trabalhistas vinculadas. Agora, eu preciso abrir um parêntese aqui para divulgar uma situação que é importantíssima que seja dita. Se o estrangeiro ele for à delegacia da Polícia Federal, existe uma alternativa que muitas vezes pode ser dada enquanto se investiga qual é a melhor situação para aquele estrangeiro que quer e tem um ânimo de permanecer em território nacional se regularizar, tendo que temos tantas possibilidades. Mas sabe uma alternativa viável? Faz o cadastro eletrônico no Sisconare, pede o status de refugiado, porque com o status de refugiado, o estrangeiro vai até a delegacia da Polícia Federal, ele pode já de lá sair com o seu número de migrante. Esse protocolo ele tem uma validade de 60 dias. Naturalmente, se ele não guarda nenhuma condição que garanta a ele uma situação de refúgio, bem, pelo menos naquele prazo ele já vai poder tirar o CPF dele, ele vai poder tirar a carteira de trabalho provisória dele e ele vai ter um prazo para poder investigar qual um visto que possa se adequar a ele. A senhora falou em Sisconare, vamos só explicar para quem está nos ouvindo o que é. É o sistema que nós tratamos a respeito do registro das pessoas que pedem o refúgio. E, doutora Hanna, existe uma fiscalização? Porque a gente sabe que o empregador que está ali
com um estrangeiro que não está regularizado, que não está com a documentação, isso pode abrir uma porta de entrada para o trabalho escravo, não é mesmo? Exatamente. A gente precisa dessas fiscalizações justamente para combater o tráfico internacional de pessoas e a manutenção desse vínculo empregatício em uma situação análoga à escravidão e também ao convite, né, a esse próprio tráfico internacional de pessoas. Então, veja, a gente encontra uma barreira burocrática do Estado. E aí as justificativas são das mais diversas. Não tem pessoal suficiente, não tem como abranger todo o território brasileiro com as fiscalizações, né? Os auditores fiscais dos trabalhos, os ministérios públicos do trabalho também não tem esse contingente humano necessário para fazer toda essa fiscalização. Então, essa fiscalização, essa denúncia, ela é feita de forma pontual. Ela é feita a partir de uma denúncia anônima, a partir de uma suspeita de uma irregularidade na documentação de um estrangeiro, a partir de um boato que acontece na cidade. E a Justiça do Trabalho, em 2023, decidiu que estrangeiro em situação irregular não está impedido de ajuizar ação trabalhista. Doutora Hanna, isso vem corroborar o que vocês falaram aqui, né? Que tem todos os direitos e isso também ajuda o estrangeiro, porque muitas vezes ele vive numa condição indigna ali de trabalho, né? Com certeza, sem ter conhecimento da lei, ele às vezes não sabe nem que existe o salário mínimo no Brasil, por exemplo. Ele percebe ali uma quantia, ele recebe um salário abaixo do salário mínimo. Ele tem os seus direitos e garantias de descanso semanal remunerado, férias, 13º, violados por não conhecer a legislação. Então, quando ele não tem esse conhecimento, ele não vai buscar o seu direito. Mas por meio da OAB, por meio da Defensoria Pública, do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, a própria Delegacia de Polícia Federal, ela pode prestar esses esclarecimentos, indicar o melhor caminho para buscar esse conhecimento, sem prender o cidadão, sem deportar essa pessoa e vai fornecer para ele o caminho das pedras, né? Onde que ele pode buscar o seu direito. E acionar a justiça é um direito que assiste a todos nós. Então, também ao estrangeiro, ao cidadão estrangeiro que está aqui no Brasil buscando o seu direito, desde que ele tenha provas, né, um testemunha que possa demonstrar que ele trabalhava de tal hora a tal hora, durante qual dia, durante qual período, tendo elementos de prova, ele vai sim poder acionar a justiça e buscar o seu direito. E tem muitos estrangeiros que vêm para o Brasil empreender, doutora Nathalie. Como é que a legislação brasileira trata esses casos? Você me trazendo isso, eu me recordo agora que eu não mencionei um visto muito importante, que é o visto de negócio. Então, a nossa legislação, com as devidas adequações, fala o seguinte, que se a pessoa ela tem com recursos próprios pelo menos R$150 mil, ela estabelece um plano de negócios e a possibilidade de empregar brasileiros, ela pode ter outorgado, deferido o visto de negócio. Então, existe no Brasil, atualmente, muitas situações nas quais quem emprega são estrangeiros, né? Agora, naturalmente, existem várias situações que precisam ser observadas. Por quê? Então, primeira questão, existe a possibilidade do estrangeiro ser empregador? Sim. Tem requisitos? Óbvio. Qual é um requisito possível? Vamos lá. O estrangeiro empregador que reside em território nacional, ele tem que ter o visto permanente. Ele tem que ter o visto permanente, ele tem que ter CPF. Ele tem que ter o visto permanente, tem que ter CPF e ele tem que ter um documento chamado Registro de Declaração Eletrônica. Ele precisa ter a sua situação devidamente comprovada na junta comercial, demonstrando que ele tem CPF, demonstrando que ele tem um visto permanente para poder o quê? Empregar brasileiros em território nacional, porque ele é estrangeiro. Ele tem o registro nacional, mas ele é estrangeiro. Mas tem uma outra hipótese ainda. O estrangeiro que não reside em território nacional, mas que tem capital seu aqui em território nacional. Então, o que é que vai acontecer no caso dele? Ele vai precisar outorgar uma procuração ao seu procurador. Esse procurador, ele pode ser nacional, ele pode ser estrangeiro, mas seja num caso, seja no outro.
ele tem que ter o registro permanente em território nacional, ele tem que ter CPF, ele tem que ter esse registro de declaração eletrônica, ele tem que estar vinculado ao Banco Central, ele tem que estar vinculado à Receita Federal, justamente porque essa triangulação de informações é fundamental para garantir o quê? A viabilidade do recolhimento dos tributos e, principalmente, a regularização efetiva no território nacional. Bom, nós teríamos mais a conversar, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. O artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Hanna, doutora Nathalie, muito obrigada pela participação de vocês. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!